Bem-vindos à terceira tertúlia dos Portugueses Mais. Esta é uma iniciativa da APAN e da IM Magazine que tem este propósito de trazer a pessoas desassossegadas como nós novas experiências, novos horizontes e um novo conhecimento que nos é trazido por convidados especiais, convidados que são pessoas extraordinárias, que fizeram um percurso que os levou longe e que têm a enorme amabilidade de vir partilhar connosco aquilo que é a sua visão, a visão do mundo e com isso permitir-nos enriquecer um bocadinho mais as nossas vidas, as nossas atividades profissionais e tornar-nos gente também mais bem preparada para os novos desafios. Licenciada em Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fez o mestrado e doutoramento na Universidade da Flórida, onde é hoje um dos seus professores distinguidos e onde foi o criador do Laboratório de Neuroengenharia Computacional, sendo ele um dos maiores especialistas mundiais na área. É detentor de 20 patentes, autor de 7 livros, centenas de artigos editados em revistas e já foi supervisor de 81 doutoramentos e 65 mestrados. A sua carreira científica tem sido reconhecida e premiada nacional e internacionalmente e foi o primeiro português a conquistar o IEEE Neural Network Pioneer Award, um prémio atribuído anualmente pela maior associação técnica do mundo a investigadores com contribuições científicas sustentadas durante o período de pelo menos 15 anos. Nasci no Porto e estudei no Porto. Licenciei-me na Faculdade de Engenharia do Porto em 1972. Passei muito rapidamente pela Junta de Engenharia Nuclear, aqui em Lisboa. Em 1973 consegui uma bolsa de mestrado para ir para os Estados Unidos estudar micro-ondas. Micro-ondas na altura eram um aspecto altamente tecnológico e fui aceito pela Universidade da Flórida e acontece que o professor que me ia supervisionar estava em licença sabática. Né? E, portanto, de repente, todo o meu sonho de estudar micro-ondas esmoreceu, não é? E então eu pensei, bom, já estou aqui, vou ter de estudar outra coisa. E, portanto, aconselhei-me com um professor, que era o diretor dos estudos graduados, e ele disse, existe aqui uma nova área que é muito interessante, que é processamento digital de sinal. Porquê é que você não estuda processamento digital de sinal? E eu perguntei o que era, li 2 coisas e disse, interessantíssimo, é isso que eu vou fazer. E se não fosse isso, não estaria onde estou hoje. Portanto, isso é para mostrar, não é, que as pessoas às vezes têm aqueles... agarram-se aos sonhos que têm, não é, e às vezes desperdiçam hipóteses, não é? Coisas que são tão boas como aquelas que eles pensavam e que podem ter, de facto, dar origem a uma carreira como a minha. Ainda no Porto, tive a possibilidade de ter 2 mentores que foram pessoas que me mostraram quão interesse era a neurociência e quão importante podiam ser as técnicas de computador, não é, para avançar a neurociência. Então comecei a fazer processamento digital de sinal aplicado ao eletroencefalograma e, portanto, fiz um sistema baseado em microcomputadores que conseguia detectar crises epiléticas em tempo real. Isto foi um dos primeiros sistemas que foram publicados na literatura e, portanto, abriu muitas portas. Constituí um laboratório em 1992, chamado Computational Neuroengineering Laboratory. Na altura era um termo que ninguém percebia muito bem o que era, mas eu já tinha uma ideia muito clara do que era, porque interessava-me utilizar as técnicas de engenharia para as ciências neurológicas. E, portanto, nós chamamos agora Computational Neuroscience. Passei da epilepsia, de facto, para as Brain-Machine Interfaces, e é uma área, não é, que pretende, de facto, estudar o cérebro ao ponto de nós podemos fazer a interface direta ao cérebro. E porquê é que isto é interessante? É importante em casos muito específicos, por exemplo, nos paraplégicos ou
Os paraplégicos não têm o controle, o cérebro deles não tem o controle do corpo. Nós devemos pensar nisto, é que um paraplégico, de facto, é prisioneiro do seu próprio corpo. O cérebro, do ponto de vista da evolução, serve para melhorar as nossas capacidades de sobrevivência. Enquanto, portanto, seres, qualquer animal superior tem um cérebro, porque ajuda a prever o que é que vai acontecer. Não é? E, portanto, nós também temos um cérebro, exatamente a mesma coisa. Mas acontece que depois nós evoluímos, começámos a viver em grupos. Não é? E o cérebro aí começou a ter problemas. Problemas que nós ainda não sabemos resolver e que estão connosco até hoje. É que o cérebro é um sistema de representação interna. O meu cérebro é totalmente diferente do seu cérebro. Não é? Portanto, isto condicionou a evolução, exatamente, da humanidade. Qual é, portanto, a dificuldade entre duas pessoas? É, de facto, estabelecer uma ligação cérebro a cérebro. É uma dificuldade. É por isso que se criaram as culturas. A cultura facilita, a meu ver, exatamente a conversação. É? Dá-nos o contexto para nós conseguirmos transmitir ideias, não é? De uma forma mais ou menos mais eficiente. Foi muito interessante e surgiu-me logo uma série de perguntas que eu acho que ficaram também um pouco no ar. E uma surgiu-me logo quando falou que o nosso cérebro atual, a nível de arquitetura do cérebro, não é muito diferente do que era há 400 mil anos atrás, não é? Que estava a falar a nível ou pelo menos há 100 mil anos atrás, Homo sapiens. E, portanto, não havia uma grande evolução. E realmente, a nível do que nós vivemos hoje e que processamos de informação hoje, não é nem sequer comparável do que acontecia na altura. O que é que isto comporta? Pois, e sabe que são as perguntas, eu não tenho respostas para todas as perguntas que faço, não é? Isso também mas quer dizer, eu acho que esse é um dos problemas fundamentais que a nossa sociedade vai ter de resolver. Não é? É como é que vai... como é que ainda que o nosso cérebro seja uma máquina muito, muito poderosa, é um sistema físico, não é? Portanto, vai ter limites. Não é? É claro que pode-se geneticamente mudar, não é? Mas isso é numa escala de tempos que não tem nada a ver com a nossa existência, não é? E eu estou convencido que se a raça humana progredir, vai haver modificações genéticas, não é? Para construir cérebros melhores. Mas existem também limitações. Não é? E, portanto, eu acho que o problema fundamental que se põe na educação, a meu ver, é como é que vamos alargar a largura de banda do brain-to-brain communication. Esse, para mim, é o problema fundamental. Não é? E, portanto, como disse, os meios que estão a ser criados neste momento ajudam, obviamente. Não é? Eu, antigamente, quando tinha uma pergunta, tinha ido à biblioteca, gastava horas a procurar a informação em livros, etc. E hoje vou ao Google e imediatamente tenho a resposta. Não é? Portanto, no fundo, se pensar bem, nós estamos a usar a web como uma extensão, de algum modo, da extensão do nosso cérebro. Não é? Agora, isso é muito importante, mas eu também acho, não é, que conhecimento, como eu disse, não é só memória. Conhecimento é compreensão. E eu acho que nós temos, para inovar, temos de fazer uma síntese daquilo que sabemos, não é? E temos de pôr os pieces de uma forma diferente. Portanto, há este ciclo todo, não é? Que eu acho que esse é que nós sabemos muito pouco como mudar. Por exemplo, o que eu faço aos meus alunos com um doutoramento não é exatamente o que os gregos faziam há 2000 anos atrás. É o professor trabalhar com o aluno. Não é? Portanto, isto nós estamos basicamente neste topo de transmissão de conhecimento no século XXI, estamos a fazer como os gregos faziam há 2000 anos atrás.
não é? Portanto, avançou-se pouco. E onde é que vê, assim, estas primeiras sementes? O que é que vê a nível de vanguarda que está a avançar numa boa direção para resolver estes desafios que estão a ser postos à sociedade atual? Primeiro que tudo, eu acho que é preciso experimentar. Eu sou cientista e já agora eu falei-vos da informação, da teoria da informação, e é uma coisa que eu posso dizer que também está aprovado matematicamente. A única maneira de criar informação nova é através de experimentação. Portanto, o que nós temos é de experimentar. Fundamental. Portanto, e temos de experimentar, e há teóricos cujo objetivo é exatamente a aprendizagem, e eu estou convencido que vai ser necessário, de facto, trazer, a meu ver, ideias novas, provavelmente muito ligadas a estas áreas mais das ciências exatas, não é? Para mudar o sistema educativo. E depois é muito importante dizer que é preciso que a sociedade, os governantes, achem que isto é uma área prioritária. Eu acho que a percentagem de alunos, de pessoas inteligentes, através da across races, é a mesma. Portanto, porque é que há países que são mais desenvolvidos que outros? Não é? As pessoas são igualmente inteligentes, não é? Porque há uns mais... Porque, primeiro, há interesses diferentes relativamente a educar as várias populações. Eu posso dar o exemplo da Coreia, por exemplo, país que eu tenho muitos alunos coreanos, já fui à Coreia várias vezes, e tive contactos muito interessantes com dirigentes, não é, científicos na Coreia, e eu lembro-me perfeitamente uma vez por ter perguntado a um diretor do KAIST, dizer assim, mas então, o que é que a Coreia, quais são os recursos naturais da Coreia? E sabe o que é que ele me respondeu? As pessoas. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, quer dizer, o sistema nos Estados Unidos é suficientemente atrativo, não é por causa dos meios que tem neste momento, para atrair as pessoas mais inteligentes do mundo, todos para os Estados Unidos, nesta área das tecnologias, porque têm as condições de trabalhar lá, não é? Portanto, o que é importante, contudo, é perceber, não é, que são as sociedades, não é, que aproveitam ou desperdiçam a inteligência dos seus cidadãos. O que nos leva a Portugal, não é? O que nos leva a Portugal é nós estávamos a falar antes sobre a sua ideia relativamente qual é que era a diferença de ser inventivo ou de ser inovador, e estava-se a referir aos portugueses e às características dos portugueses. Eu gostava que partilhasse aqui connosco agora essa sua ideia, juntando aquilo que considera as melhores características dos portugueses e como poderiam ser potenciadas da melhor forma. Para responder à sua pergunta, eu acho que os portugueses são muito inventivos. Talvez porque foi sempre difícil viver na Península Ibérica, não é? Os portugueses são sobreviventes, não é? Têm uma cultura de sobrevivência. Porque a inovação é muito diferente. A inovação implica que nós temos de, primeiro, perceber necessidades nos outros, não é? E depois vender as nossas ideias aos outros. E, portanto, essa parte, a segunda parte, é muito diferente, ou requer estruturas mentais e de personalidade muito diferente da primeira. E portanto acha que aí é que os portugueses têm alguma falta e onde poderiam verdadeiramente ser potenciados a nível da comunicação, da sua criatividade e da sua capacidade inventiva? Repare, eu vou usar o meu caso e muitos outros portugueses que estão no estrangeiro e que são pessoas muito conhecidas e reconhecidas, não é? Porque nós somos as mesmas pessoas. Sou a mesma pessoa que vivi no Porto, a mesma pessoa que estou a viver nos Estados Unidos, não é? A mesma pessoa. Agora, o que eu encontrei foi uma sociedade que está preparada a utilizar, não é, os meus conhecimentos, está preparada para arriscar. E aí que é o grande busilis, é como é que nós vamos conseguir estruturar, não é?
a inventividade dos portugueses não é de modo a torná-los inovadores? Essa é que eu acho que é uma pergunta muito interessante, não é? Para a sociedade em geral. Não é? E à qual, quando falou comigo, disse, se eu fosse governante, uma das minhas ações seria nesse sentido. Além daquilo que lhe disse, que todos os portugueses deviam ter a possibilidade de sair durante um ano para conhecer outros sistemas, acho que é importante também focar os aspectos das instituições em Portugal. A instituição em Portugal é muito mal, não é reconhecida. Fui professor aqui em Portugal e quando eu estava em Portugal eu tinha de fazer as coisas apesar da instituição. Nos Estados Unidos a instituição ajuda-me a eu ser bem-sucedido. Porquê? Porque também é importante para a instituição. Portanto, há um sinergismo uma simbiose entre a instituição e o indivíduo, não é, que interessa a todos. Que temos um período de vida útil de 35 anos, não é? E depois tudo que nós sabemos, se não houver instituições, desaparece connosco. Estamos num momento em que percebemos a velocidade da mudança e percebemos a velocidade da própria evolução do conhecimento. Então, dentro desta área dos interfaces cérebros de computador, todas estas experiências que se fazem desde o olho biónico até dois cérebros em comunicação telepática através de um computador. O que lhe perguntava é, no meio desta e da sua experiência, daquilo que tem vindo a investigar, como é que vê assim nós, daqui a 50 anos? Em 50 anos não vai mudar muita coisa. Não? Estou convencido que não. É claro que não quer dizer que dentro de 50 anos vai ter o mesmo tipo de computadores que nós temos, etc. De maneira nenhuma, eu não quero dizer isso, porque eu acho que a evolução está cada vez mais rápida. Não é? Portanto, porque a sociedade está cada vez mais complexa, não é? Portanto, por razões que eu expliquei há pouco, não é? Há cada vez mais informação que nós podemos utilizar para nós próprios. Portanto, eu acho que o principal problema que se põe, de facto, é arranjarmos maneiras de melhorar a eficiência da tecnologia para a comunicação entre as pessoas. Os cell phones, por exemplo, levam a um isolamento cada vez mais entre as pessoas, não é? E isso e eu percebo isso perfeitamente, não é? Porque é muito mais fácil eu estar a controlar um cell phone que me dá toda a informação que eu quero, não é? Do que propriamente, por exemplo, falar consigo e ter dificuldade em explicar exatamente o que eu quero, não é? E ser mal interpretado, não é? E, portanto, há ali todo um aspecto de comunicação, não é? E, às vezes, de desentendimento, e que quando nós temos o cérebro a controlar uma máquina é muito mais fácil. Muito mais fácil. Esta barreira desapareceu, não é? Uhum. Portanto, esse aspecto eu acho que vai cada vez ser mais importante. O aspecto de facto de nós trabalharmos muito mais eficientemente com uma máquina. Mas depois temos de fechar o ciclo, não é? Porque eu, quando estou a fazer qualquer coisa, tenho também, para ser apreciado o que eu faço, tenho as outras pessoas acharem que também é importante, não é? Portanto, há todo um aspecto de rede, de comunicação em rede, não é? Que vai ser muito diferente. Essa aí é que eu acho que vai ser a grande diferença do que se passa hoje em dia para daqui a 50 anos. Não é? Nós temos vindo cada vez a substituir mais os contactos diretos com os contactos através de máquinas, não é? E eu acho que vai continuar. Isso vai continuar. Agora, depois, alguma organização vai ter de pôr toda esta informação, não é? Junta e depois ir ainda àquele ciclo que eu lhe falei, não é? De que é preciso abstrair do que é importante para depois concretizar e fazer qualquer coisa. E esses aspectos é que eu acho que são que não esses são os aspectos que eu acho que o computador não vai ajudar muito. Ainda que me digam que eu sou cientista, eu considero-me um educador. E eu acho que educação e ciência, de facto, andam sempre de mãos dadas, não é? Mas o papel de educação é um papel que eu acho muito importante. Sabe que o cérebro humano é constituído, é um processo de evolução.
E no interior do cérebro humano temos o chamado Paleobrain, não é? o cérebro antigo, que existe nos mamíferos, mas vai-se até à salamandra. Não é? Encontram-se as peças todas da evolução estão no nosso cérebro. E, portanto, isso cria um grande problema, não é? Porque nós temos um córtex cerebral extremamente evoluído, não é? Mas temos lá no centro, a parte central do cérebro é, de facto, dos animais não superiores. Portanto, temos um problema, não é? Porque todos os aspectos de raiva, de sobrevivência, etc., estão todos no nosso cérebro. E controlam todo o resto. Porque o córtex cerebral é todo controlado pela parte central. Portanto, a única hipótese que nós temos para um mundo melhor é usando mais racionalidade. Portanto, eu achava que era muito importante nós conseguirmos arranjar uma maneira de curto-circuitar algumas partes do nosso cérebro, não é? Seria ótimo. Seria ótimo. Mas, provavelmente, como isso não é possível, só temos uma outra hipótese. E eu já falei dela desde o princípio da minha conversa, foi a educação. Eu acho que a única maneira que nós temos de progredir e de controlar o que é ser humano, não é? De facto, através da educação. Para terminarmos, qual é que é assim o último momento que se lembra em que de uma situação absolutamente improvável veio um daqueles aha moments, aqueles insights, aquelas ideias absolutamente geniais de que a pessoa diz: como é que eu não vi isto antes? Como é que eu não pensei nisto antes? Isto é extraordinário. E realmente que veio de uma situação altamente improvável. Pois, eu neste momento estou capaz de estar a passar exatamente por um desses momentos, de dizer assim, devia ter pensado nisso há 25 anos, não é? Mas o que é interessante, sabe, é que nós temos essa sensação, não é? De que devíamos ter pensado nisto há mais tempo, mas não. Não se pode, como o resto todo que nós estamos a falar, não é? Não se pode fazer o skip, não é? De um momento tecnológico na história da tecnologia, por exemplo. Não é possível. São coisas que nós gostaríamos que acontecessem, mas não. Nós temos de passar pelos momentos maus para arranjar a solução e torná-los melhores. Portanto, agora, exatamente o que é que eu estou neste momento eu estou preocupado há muito tempo, não é? Com o problema dos sistemas de computação, não é? Nós usamos os nossos computadores digitais, não é? Cada vez estamos mais dependentes dos computadores digitais, não é? E acontece que que não há nenhuma alternativa à computação digital. E tenho andado há muito tempo a pensar em maneiras alternativas de fazer isso. E agora tenho a impressão que descobri uma. Portanto... Eu sei que não pode revelar, mas pode revelar algumas das perguntas que fez a si próprio para o encaminhar na direção. Sim, sim. Mais uma vez, é ser realista e muito claramente saber o que é bom e o que é mau numa determinada solução. E então depois ir ao weakest link, não é? E então tentar substituir. Mas é extraordinário, não sei se reparou que vai deixar no ar a alternativa à computação digital. Exato. Uau, meu Deus, meu Deus. Incrível, incrível. Obrigada.